noite, uma boa tarde. Estamos retornando com a sequência da discussão dos grupos e hoje trazendo duas figuras maravilhosas aqui para conversar com a gente. É o Papo com Tilé, um programa descontraído, franco, né, aberto, com personalidades da música, do esporte, do entretenimento, enfim. É notícia, a gente chama aqui para bater um papo. Lá na Rádio Metrópole eu só podia fazer sobre futebol, mas aqui eu faço futebol e outros assuntos, porque aí a live é minha, né, quem escolhe as pautas sou eu mesmo. Bom, eu tenho aqui duas queridas companheiras, duas queridas amigas, Rebeca Bandeira, que aparece aqui à minha esquerda, né? E à minha direita, está aparecendo Andréa Cerqueira. Elas duas fizeram parte do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, eleitas pelo Grupo Integridade Tricolor, que era o grupo que eu fui candidato por 2 vezes, né? Me parece que na última gestão elas já não podiam ser conselheiras e agora estão praticamente pleiteando de novo uma volta ao conselho. A Andréa até melhor posicionada na chapa, tal, pela posição que ela ficou, tal, e a minha querida Rebeca também fazendo parte. As duas fazem parte hoje da chapa do Grupo Mais Bahia, né? Chapa de conselho, 888. Mas o tema hoje aqui não é sobre isso somente. Eu vou abordar, sobretudo, elas foram as autoras de um projeto que o Conselho aprovou de uma maior participação de mulheres no Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia. Aquela coisa, no futebol, às vezes, existe uma certa um negócio de machismo, tal, só homens participando, tal. Elas quebraram esse tabu. Quando elas entraram, fizeram uma bela participação como conselheiras, né? E foram autoras desse projeto que foi aprovada pelo Conselho Deliberativo. E nessa eleição, que será realizada depois de amanhã, já se tem a obrigatoriedade de se colocar pelo menos 20% de mulheres nas chapas, nas 10 chapas, por exemplo, né, porque já estão todas inscritas, nas 10 chapas, por exemplo, que estarão concorrendo depois de amanhã para as 100 cadeiras do Conselho Deliberativo. Bom, eu vou largar as perguntas e esperar que cada um de vocês decida quem vai responder primeiro, tá certo? Tá certo. Bom, então, como tema principal a autoria desse projeto, como nasceu essa ideia, de quem foi a ideia, né? Como é que nasceu isso? Vocês sentiam a falta de mais mulheres dentro do Conselho? Enfim, eu quero que vocês falem sobre esse assunto inicialmente. Boa tarde, queridas. Boa tarde, Tilé. É um prazer estar aqui com você mais uma vez. Boa tarde a todos os ouvintes e a toda a nação tricolor que nos acompanha. A ideia surgiu quando nós fomos eleitas pelo seu grupo, né, Integridade Tricolor, 2014. No dia da posse, eu fui parabenizada por Bobô, nosso querido craque Bobô, que é uma pessoa amiga, por termos 8 mulheres no conselho à época, 2014. Então eu achei aquilo assim um absurdo, porque muito pouco no universo de 100, né, 92 anos, só 8 mulheres. Mas ele me disse que já era um avanço, porque no conselho passado, que foi o de Schmidt, só tinham, parece que, 2 mulheres. E daí surgiu a ideia, junto com a Andréa, de fazermos um artigo, já que a nossa gestão do conselho iria trabalhar em cima da reformulação do Estatuto do Esporte Clube Bahia, e da gente colocar um artigo de uma obrigatoriedade de um percentual de participação da mulher. Infelizmente, precisamos fazer isso, né? Porque o machismo ainda impera muito no futebol e em todas as camadas dos processos da sociedade. E junto, eu já queria 50%. Eu sou um pouco, né? Eu já vou mais acima. Eu já queria logo meio a meio. Não, a participação da mulher tem que ser bem mais efetiva. E aí, minha querida companheira Andréa, que é meu ponto de equilíbrio, disse: calma, amiga, calma. A gente não sabe nem se consegue aprovar esse artigo. Imagine com um percentual alto. Aí, claro, a gente ponderou junto com o grupo, né? E nós duas, obviamente, e que seria de 20%. O que aconteceu? Nós sofremos muito para conseguir aprovar. Inclusive, eu gostaria de falar. Então, surgiu dessa maneira a ideia, e o artigo foi aceito, mas com muita dificuldade. Inclusive, tem uma fala do atual presidente do Bahia, no Instagram,
falando que foi a ideia e o apoio foi do grupo Simplesmente Bahia, do grupo que ele faz parte. Então, não é uma verdade. Infelizmente, inclusive, o Simplesmente Bahia e a Revolução Tricolor, grupos de apoio ao presidente à época, discordaram do nosso projeto, queriam diminuir, contestaram, não queriam os 20%, queriam baixar para 15%, para 10%, e foi realmente um trabalho árduo a gente conseguir, mas que bom que conseguiu, e agora, né, falar da positividade de podermos ter, embora ainda seja muito, mas muito pouco, porque nós constatamos que temos um universo hoje de sócias adimplentes na faixa de 1.700 sócias, e só ter 200 sócias participando, né? Processo, né? Isso. Veja só, Tilé, na verdade, toda essa ideia veio, né, como a Rebeca acabou de relatar, mas ela foi fundamentada não apenas em se colocar mulheres numa chapa de conselho. Não foi isso. A ideia é trazer mesmo a participação feminina para a vida do clube. Trazer as sócias para que participem da vida política do clube e até da gestão. Essa é uma demanda que a gente tem, que inclusive a gente já levou para o Grupo Mais Bahia, que é o grupo do qual a gente faz parte agora, e isso já está até no plano de gestão do candidato Lúcio, e a gente tem essa ideia, não de simplesmente estabelecer números na chapa e vamos botar lá 20 mulheres, não é só isso. É porque esta é a ferramenta que viabiliza hoje, no contexto em que as coisas estão e da forma em que é a estrutura do clube, essa foi a ferramenta que a gente encontrou naquela época e é o que viabiliza hoje a gente ter 200. Porque lá atrás, quando a gente participou da eleição para o conselho, não existia isso. Então, as chapas poderiam não colocar mulher nenhuma, o que é um absurdo, né? A mulher tem muito o que contribuir, não só para a parte do conselho, com a participação no conselho, com a fiscalização, desempenhando o papel de um conselheiro, né? Mas na gestão, com as opiniões, com as ideias, né? E essa é a grande legado que a gente quer deixar, né? Não apenas e tão somente números numa chapa, mas participação concreta. E a gente sente isso, Tilé, embora foi um avanço muito importante, porque isso é um legado que fica para todas as mulheres e que fica para todos os clubes, inclusive do Brasil. Não sei se você tem essa informação, uma sócia torcedora do Santa Cruz, do Santinha, de Recife, ela, inclusive, citam isso, ideia de conselheiras do Bahia. Ela já implementou essa ideia também no Santa Cruz. Então, é uma coisa que, na época, a gente deu entrevista para várias rádios do Brasil inteiro, como as pioneiras, né? Então, o esporte, as pioneiras não são não é Rebeca nem Andréa, né? É o Esporte Clube Bahia, né? E todas as mulheres que amam e que torcem por Bahia, e que fazem parte, né? A gente quer que as mulheres cada vez mais se associem e participem da vida do clube, porque a mulher entende de futebol, sim, estádio é lugar de mulher, sim, e ela precisa também participar ativamente. E o que a gente vê também hoje é que nós temos 10 chapas, né? E que ainda impera o machismo, infelizmente, que mesmo com esse percentual de 20%, a linha de corte foi essa, exatamente essa. Você vê a disposição das mulheres nas chapas, as chapas que têm mais mulheres, entre as 15 tem 5. Mas a maioria tem 2 mulheres só entre os 15 primeiros. Porque é uma linha de corte, está muito polarizado, né? São 10 chapas. Então, se a gente fizer uma média, digamos, de eleição de 10% a 15%, vai ter 2 mulheres no máximo. Né? Um detalhe interessante, eles colocam as mulheres lá para o fundo, né? A maioria das chapas aí. Isso é que a gente não quer que aconteça, por isso que nós estamos aqui, porque a luta continua, foi dada só o primeiro passo, né? Estamos juntas aqui para pedir o incentivo que as mulheres, dos homens, que incentivem suas esposas que são sócias, que permitam que participem, porque eu ouvi de algumas amigas, meu marido não permite que eu participe.
Infelizmente ainda acontece isso, o Tem isso, machismo né? ainda impera. Ainda tem isso. Assim, a gente precisa modificar isso, né? A própria mulher, a própria sócia, ela precisa também se interessar mais e querer participar mais da vida ativa do clube. Você falou aí de 1.700 pessoas aptas para a eleição, né? Ou seja, que estão rigorosamente em 1.700 dia. mulheres. Hã? 1.700 mulheres. É isso que eu estou dizendo, né? Porque eu ouvi dizer que eram 600 só, né? Não. Então, a verdade aí é um pouco mais, digamos assim, mais, como é que eu poderia dizer, meu Deus? É um pouco maior o número, um pouco Maior. bem maior, né? De quem parece É porque 600, na pesquisa que a 1.700 gente é bem maior. fez, é porque a pesquisa que a gente fez é a seguinte: hoje nós temos 22 mil sócios aptos para votar depois de amanhã na eleição do Bahia, no dia 12 Certo. de dezembro. E desses 22%, nós temos um percentual de 8% de mulheres. Então, é só fazer a conta: 8% de 22 dá 1.760 mulheres Certo. aptas a votar. E a serem votadas também. A gente não vê uma mulher nas chapas. Tá? E só também para falar em relação ao que você falou, nós participamos da Mais Bahia, a gente precisa desse contraponto, a gente pede aos eleitores do Bahia, aos sócios torcedores, que entendam a importância de ter um conselho que tenha um contraponto, porque eu não falo em oposição, porque ninguém é oposição àquilo que ama. Nós não somos oposição a Belitânia, nós não somos oposição a ninguém. Nós apenas precisamos do contraponto, apenas a gente não concorda com algumas coisas da gestão, então a gente prefere e quer uma mudança. Mas para isso, independente do candidato que seja eleito, precisa ter um conselho plural. O conselho passado foi todo do amém. Toda a maioria dos conselheiros, todos conselheiros eleitos pelas chapas do presidente, do atual presidente. E isso foi muito ruim, isso é muito ruim para o Bahia, isso é muito ruim para a democracia, isso não é democrático. Então, eu faço, mais uma vez, um apelo aos sócios torcedores do Bahia, que votem na chapa 888, que votem pelo menos na chapa de conselho de oposição, e também, é claro, no candidato, né, já que a gente está, infelizmente, com uma gestão que vem sendo infeliz na parte do futebol, e o Bahia é futebol, a gente não pode esquecer isso. Nosso produto é o futebol. E o futebol foi esquecido nesses 7 anos que esse grupo comanda o Bahia. Ô, André, me diga uma coisa, me conte um pouquinho mais aí sobre a ideia. A ideia de 2014 para cá, né? Vocês foram eleitas para o período de 2014 a 2017, não foi isso? 15, 16 e 17. Nós fomos conselheiros de 2014 e 2017. 2017. 15 a 17, não é isso? Quando vocês tiveram essa ideia, Rebeca falou uma coisa aí que me surpreendeu, né? Assim, de que havia gente contra, e ainda citou os 2 grupos aí, o Simplesmente Bahia e a Revolução Tricolor, que ficaram contra esse dispositivo que elas estavam propondo ao Conselho, né? É engraçado. Aí eu pergunto, além Conselho, André, além Conselho, como foi que vocês sentiram a reação da torcedora, da sócia, né? Muita gente queria realmente participar, não queria. Porque eu ouvi dizer também que as chapas tiveram dificuldades para encontrar os 20% de mulheres para fazer parte de suas chapas. Não foi uma só que me disse isso, não. Algumas me disseram, algumas me contaram, através de seus representantes. Então, como foi, quando a ideia nasceu, quando a ideia surgiu, como foi a receptividade aí, fora conselho, a receptividade de sócios, de torcedores do Bahia para a ideia? Tilé, veja só. Depende muito do ângulo de onde se vê, né? Então, assim, se a gente para e olha hoje o fato das chapas terem uma obrigatoriedade de participação feminina, isso é um avanço. Mas se a gente olha para o universo, por exemplo, das mulheres que podem ser votadas e serem votadas hoje no universo de sócias, é muito pouco. 200 para 1.700, 1.800 é muito pouco. Então, da mesma forma, na época em que a gente trouxe essa ideia, a gente teve muito apoio de algumas pessoas e, basicamente, das mulheres. As mulheres do conselho, independentemente do grupo ao qual elas pertenciam, elas nos apoiaram, todas elas, na época, né? Algumas até
se posicionaram muito claramente diante das suas lideranças, de que estavam apoiando isso, mas a gente teve também quem nos abordasse no corredor e dissesse: bora conversar aqui, tal, o que é que você acha? Bora mudar esse percentual? Não está demais, não? Quer dizer, teve das duas coisas, né? Assim, as sócias, as mulheres de um modo geral, viram isso com bons olhos. O que eu acho que acabou faltando, Tilei, e por isso que as coisas hoje, na montagem da chapa, ficaram tão difíceis para os grupos, é que houve pouco incentivo, tanto dos próprios grupos políticos, na sua forma de conduzir a política de seus grupos internamente, né? Uma crítica que a gente precisa fazer e reconhecer, como da própria instituição Esporte Clube Bahia. O Bahia foi pioneiro aqui no Nordeste com relação a essa participação, não só no Nordeste, como no Brasil todo. A gente viu entrevista. E o Bahia não soube explorar esse gancho aí. Numa conversa que eu tive com o Lúcio, que atualmente é candidato à presidência do Bahia, né, nessa eleição de sábado, Lúcio fez assim: poxa, vocês levantaram essa bola e o Bahia não aproveitou? Exatamente isso. A gente levantou essa bola. O estatuto foi aprovado em 2017, e de lá para cá, mesmo tendo ações afirmativas, um núcleo específico de ações afirmativas dentro da estrutura de gestão do Esporte Clube Bahia, a questão da participação feminina na área da gestão, na área do futebol, no Conselho Deliberativo, no que fosse, foi muito, mas muito ou quase nada incentivado pela própria instituição e os próprios grupos políticos, que é aí que eu falei, né, que a gente precisa fazer essa autocrítica. Os próprios grupos políticos não pensaram, ao longo de, por exemplo, 2017 até 2020, uma forma de fazer política para engajar mulheres. Porque quem tivesse feito isso ia chegar agora e ia montar a chapa com toda a facilidade do mundo. Então, essa dificuldade não é a dificuldade da participação da mulher, é a dificuldade que a gente enfrenta para que a gente encontre espaço. Porque não nos é dado o espaço. A gente tem que usar, né, a ferramenta de obrigatoriedade. E mesmo assim, a gente tem... Rebeca levantou aí os dados. Nas posições de 1º a 15º, a gente tem o quê? 2 mulheres? É muito pouco para quem quer incentivar a participação feminina. Até porque, por exemplo, eu acho que não vai ter uma opinião, é achômetro. Não vai ter nenhuma chapa que faça mais do que 15, 20 conselheiros. Com essa pluralidade aí, 10 chapas, né? Eu estou achando que não vai acontecer, quer dizer, achômetro, minha gente, pelo amor de Deus. Para dizer, Tiago, vamos falar isso. Eu estou achando que nenhuma vai fazer mais do que 15. Eu acredito que não vai acontecer. Quer dizer, a situação deverá fazer um grande número de novo, porque ela tem 7 a 8 chapas que apoiam, né? Então, vai acontecer o desequilíbrio novamente. Por exemplo, nesse mandato atual, 80 e poucos por cento, 82, eu acho, 82% eram de conselheiros de chapas que apoiaram o Belitani na eleição dele. Então, é por isso que se disse muito o Conselho do Amém, porque ninguém reclamava de nada, todo mundo aceitava tudo, embora haja e houvesse, vou dizer assim, houvesse, porque o mandato está praticamente concluído, já está encerrado, né? Houvesse várias pessoas interessadas em ajudar no processo que não faziam parte desse grupo enorme, né? Ou seja, então, digamos assim, 18 a 20 que faziam parte de uma suposta oposição, porque eu acho que eu concordo plenamente com uma das duas que disse aí que ninguém faz oposição, foi Rebeca, que não se deve fazer oposição ao Bahia. Terminada a eleição, eleitos são o Conselho do Bahia, são os integrantes do Conselho. Eu acho que deveria ser assim. Inclusive, eu fui muito questionado sobre isso, porque quando Henrique de la Torre foi eleito presidente, Henrique disse que não seria mais assim do integridade. Eu particularmente concordei plenamente com ele, porque eu acho que o presidente do Conselho não pode ter uma postura de apenas levar as coisas adiante do seu grupo. Ele ali é o líder dos 100, né? Na minha visão. Se vocês quiserem discordar, fiquem à vontade, mas na minha visão, quem é o presidente do Conselho deixa de ser integrante de um grupo, sabe?
Eu quero até registrar aqui a honra, a satisfação de ter assistido a nossa live o presidente do Conselho Fiscal, reeleito recentemente, nosso queridíssimo amigo Marcos Verheyen, uma figura extraordinária que eu só vi somar, inclusive botou aqui, a grande Rebeca Bandeira e André Cerqueira fizeram um grande trabalho no CD do Bahia, no Conselho Deliberativo. CD é Muito Conselho Deliberativo. obrigado. Muito obrigado, Marcos Verheyen, grande conselheiro. Verheyen é um exemplo para a gente. Pois é. Então é isso, Filé. Como a gente ia falando, a gente precisa voltar a insistir nisso. A questão, como o André falou, precisa do incentivo, porque, infelizmente, os ditos líderes dos grupos são 10 chapas, né? 10 grupos. A maioria são homens, né? São todos homens. E os homens que líder não tem nenhum grupo com a líder mulher. Eu acho que não. Não, a líder não. Tem alguns grupos que tem, acho que 2 ou 3 grupos, 2 ou 3 chapas que tem a mulher como cabeça de chapa. Fora isso, não. Mas eu fiz uma live ontem com Fernanda Tucci, que é do 100% Bahia. E aí, além de vocês duas, eu posso dizer, eu até perguntei isso no meu Instagram, na publicação que eu fiz da declaração dela. Não sei se vocês viram. Leonardo, que é o produtor, ele faz a live em 1 minuto, né? É um corte dessa 1 hora de relógio aí. Ele vai descobrir alguma coisa que vocês falaram e vai montar 1 minuto de declaração de vocês. Tá? E aí, a live em 1 minuto. Essa live em 1 minuto é para poder a gente colocar no Instagram e no Facebook. E a live completa, essa que nós estamos fazendo aqui agora, vai para o canal do YouTube. Né? Aqui na live é no Instagram, @TonyTilemon. No canal do YouTube é Papo com Tilé. Não é o meu nome, é Papo com Tilé. Onde estão lá quase todas as 120, quase todas, não, todas as 126, eu acho, que já fizemos. Essa de vocês é a 127. E daqui a pouco faremos a 128 com a Abílio Freire. Mas eu realmente estou surpreso, porque no microfone, nos bastidores, todo mundo se diz a favor de tudo, né? Assim, tipo, de tudo que eu falo com relação à indicação das mulheres e tal. Mas eu estou perplexo aqui com a Rebeca ter dito aí que tinha 2 chapas que não ficaram satisfeitas com a proposição de se aumentar o número de mulheres no Conselho. Realmente, a gente vai se surpreendendo dia a dia, né? Sempre tem uns fatos novos, a gente pensa que já sabe de tudo. Pô, já tenho 60 anos, já estou mais do que escolado, aí vem uma novidade como essa aí, imagina. a gente está sempre aprendendo, né, amigo? Não, sim, com certeza. A gente às vezes pensa É uma luta diária da participação. É uma luta diária da participação da mulher em tudo na sociedade, né? Então não podia ser diferente no esporte e dentro do futebol, né? Nós frequentamos estádios. A Fernandinha discorreu muito bem, a Fernanda. Desculpa até estar falando de Fernandinha. Eu a conheci ontem, já tudo essa de Fernandinha. Mas ela deu um show na live de ontem. Sinceramente, eu sou muito observador nesses aspectos, né? Naquilo que, por exemplo, eu apresento aqui. Como eu digo sempre, eu não sou a vedete. A vedete são os convidados, as convidadas, no caso aqui agora. Eu jamais vou de encontro a uma opinião que um convidado meu dê aqui na live. Eu ouço algumas emissoras de rádio, por exemplo, botando um torcedor no ar. Quando o torcedor diz uma coisa que não agrada a um dos apresentadores, o cara só falta sair, entrar no telefone e bater no ouvinte. Então, para que bota o ouvinte lá para dar a opinião dele? Para falar, pois é. Quer dizer, a mesma coisa penso eu aqui na live. Eu convido a pessoa pode chegar e falar um bocado de coisa que eu não concordo. Eu não vou contestar nada. Porque seria um desrespeito de minha parte a pessoa que eu convidei para participar. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio, né? Então, Claro. eu deixo sempre as pessoas muito à vontade para que elas dissertem sobre o ponto de vista delas. A live não é o ponto de vista de Tilemon, é o ponto de vista dos convidados. As pessoas são convidadas aqui para contar as histórias, né? Para contar as suas carreiras, quando são jogadores ou os treinadores que foram atletas também e tal. Mas, muito bem. Como eu estava dizendo, a Fernanda me surpreendeu porque eu não a conhecia. Né? Foi uma indicação de Leonardo Martinez, que está com a família em Fortaleza. E aí disse, olha, Tilé, pode ser que a gente tenha algum problema de internet, alguma coisa assim, eu estou fora da cidade, então eu vou convidar, vou colocar a Fernanda Abreu para nos representar. Ela deu um verdadeiro show. Como vocês sempre deram, né? A ponto do próprio presidente do Conselho Fiscal aí ter elogiado a conduta de vocês, que foi
excelente no Conselho Deliberativo. Todas as duas foram excelentes conselheiras, né? Conselheiras que realmente participaram do processo, não daquele tipo, por exemplo, que Olavo de Sundino, uma coisa engraçada, entra mudo e sai calado, né? Teve gente aí que em 3 anos de participação no Conselho não falou uma vez sequer no Conselho, quer dizer, eu gosto muito dessa participação ativa, tá? E aí gostaria agora que vocês, a gente já fez meia hora aqui falando sobre esse aspecto de, você vê que uma hora voa, né? Quando o papo é bom, a hora vai voando, já tem 30 minutos de live. Sobre esse aspecto aí, vocês já falaram bem, eu acredito eu, já dissecaram bem o assunto. Eu queria falar um pouquinho sobre o momento do clube, né? Por exemplo, eu ouvi o André, eu tomo na cabeça. Coração tá em frangalhos. Eu ontem fiz uma live com... Foi ontem, não. Hoje é quinta, né? Foi anteontem, eu acho, com o presidente Guilherme Belitani. Foi anteontem. Com o presidente Guilherme Belitani, né? E ele falou uma coisa que eu achei super interessante. Embora, talvez, tardiamente. Né? Tardiamente em que sentido? Porque estamos num processo eleitoral. E o processo eleitoral, o cara pode achar que ele tenha falado aquilo por jogo eleitoral, né? Enfim, ele disse que o futebol do Bahia precisa passar por uma profunda reformulação, deixando a entender... É isso que eu estou dizendo. Ele falou agora um pouco tardiamente, porque a torcida já vem reclamando há quanto tempo, né, desse processo de futebol do Bahia? Há algum tempo, não é da agora, não. Deixou a entender que o comando do futebol será modificado. Porque alguém disse assim, né? Ele não falou que vai tirar Diego Serra, ele está falando que vai fazer uma reformulação, né? Só pelo ter dito isso, realmente ele não citou o nome de ninguém. Eu que deduzi, achei que as palavras dele foram fortes nesse sentido. Eu que deduzi que Diego não vai continuar. Diego Serra não vai continuar. Foi uma dedução minha. Talvez achômetro de novo. Né? Então, o que vocês acham dessa situação? O futebol do... Sim, ele disse que, como todas as outras áreas estão arrumadas, para concluir o raciocínio, como todas as outras áreas estão arrumadas já, depois desses 3 anos, financeiramente, administrativamente e tal, que ele iria agora focar no futebol. O que, aliás, uma vez disse o presidente Emanuel Paz, não é o nome dele, eu acho, do Fortaleza. Alguém questionou por que o Fortaleza faz essas ações de marketing e tudo, mas não é de uma forma mais pesada, porque ele disse, eu foco no futebol. E ele está certo. Fortaleza Esporte Clube é um time de futebol, né? Esporte Clube Bahia. Aliás, Fortaleza e Bahia devia tirar sinal de clube. Ia ser Esporte Time Bahia, porque nenhum dos dois é mais clube, né? Não existe mais sede, para o associado usar a piscina, nada disso. Mas, então, o foco tem que ser, um clube como o Bahia, um time como o Bahia, o foco tem que ser futebol o tempo inteiro. Olha que eu prego isso desde 2013, quando concorri contra Fernando Schmidt. Eu já dizia isso há muito tempo, que o futebol tinha que ser, o futebol é o carro-chefe do Bahia, né? Enfim, qual é a opinião de vocês sobre esse momento atual do clube no aspecto futebol? Chilé, a gente precisa... Primeiro eu quero agradecer e mandar um abraço também para a Fernanda Tude. Ela falou aí sobre a gente, eu não pude ouvir a live dela, mas você já parabenizou e a gente vai estar junto, se Deus quiser. Deixa eu ver se eu acho que foi que ela escreveu aqui. Chilé, vamos focar agora na questão do Bahia. Na verdade, não é só essa gestão de Belitani, é desde a primeira gestão. São 7 anos que esse grupo político está no poder. E até agora, nós, torcedores que amamos o Bahia, esperamos a hora e a vez do futebol. Marcelo Santana foi eleito, e Belitani também, com a bandeira de a vez do futebol. E cadê o futebol? O Bahia é futebol. As ações afirmativas são importantes, sim, mas não pode esquecer do futebol. E nós temos aqui números, a gente passaria uns 3 horas ou 3 anos falando sobre isso, o tempo dele de gestão. Ele agora, na véspera da eleição, ele vai dizer que ele vai insinuar ou dizer que vai tirar Diego Serra, que vai trocar o diretor de futebol, que ele agora vai precisar focar no futebol. Então, ele está completamente equivocado. E a divisão de base, principalmente, acabaram com a divisão de base do Bahia. Falou também que vai haver profunda reformulação. De fora. Hein? Falou que também a base será amplamente reformulada. Agora a base vai ser reformulada, é isso. Depois que acabou a base, depois que está fazendo a gente passar a vergonha que a gente está passando, virando freguês de Ceará. Olha, costumavam dizer o que no Bahia? Tanto Marcelo Santana quanto ele. O Bahia, a gente tem problema no Campeonato Brasileiro, porque a gente é o 14º orçamento. E no Nordeste nós somos o primeiro orçamento. E qual a desculpa? Ser vice de Sampaio Corrêa?
na gestão dele, o que é que ganhou efetivamente no futebol Belintani para o Bahia, gente? Vamos pensar nisso. Não é falando mal especificamente do presidente, é do grupo político que dirige o Bahia há 7 anos. Não chegou a vez do futebol ainda. Então, precisamos pensar nisso, precisamos... Eu trabalho com educação física, eu trabalhei na comissão de divisão de base quando fui conselheira, tentamos falar várias vezes, indiquei vários profissionais competentíssimos baianos que temos, que trabalham com divisão de base, e só fizeram o contrário. Eles não ouvem, eles são muito orgulhosos, eles não dão atenção ao futebol. Ontem passamos uma vergonha, independente de VAR, de processo de juiz, mas o time do Bahia está com um elenco abaixo do que esperávamos. Mano Menezes não está conseguindo fazer o time jogar. O time do Bahia está numa situação de perigo de rebaixamento. Isso é muito grave. Ele não pode agora dizer que agora ele vai trocar Diego Serri. Desde o ano passado, quando se observou que do segundo semestre em diante, Roger Machado já não estava mais dando conta da situação, que devia ter sido mudado. Mas o conselho, como você disse, 82% é dele. Existe uma blindagem no conselho que ninguém pode falar de futebol e nem questionar, né? E isso deixa a gente muito triste e apreensivo, com até um processo de descenso do Bahia para a Série B, que Deus nos livre disso. Mas precisamos, o foco tem que ser o futebol. E eu acho que chegou a hora da mudança. Chegou a hora já são 7 anos, não, isso não é democracia. Chegou a hora de a gente votar diferente agora, sábado. Você pergunta, Tila, pra gente. É isso, você pergunta como é que tá, como é que a gente vê essa questão do futebol. Com muito sofrimento. Esses últimos anos do Bahia é um sofrimento, gente. Eu adoro assistir futebol, a gente se encontra, eu encontro com a Rebeca, a gente vai para o estádio para assistir futebol, porque a gente gosta, sente prazer, mas nos últimos anos é um vexame atrás do outro. Aí a torcida se empolga, vai fazer uma festa linda na final da Copa do Nordeste e perde para o Sampaio Corrêa. O Bahia perder para o Sampaio Corrêa numa final na Fonte Nova com 45 mil pessoas, vexatório. E aí, vamos descendo ladeira, porque é só fazer conta de 45 pontos. Como é que uma torcida do tamanho da torcida do Bahia, uma instituição como a instituição do Esporte Clube Bahia, tem que fazer conta na Série A de quando é que vai conseguir os 45 pontos? Isso é inadmissível. Já foi, não dá mais para tolerar isso. Eu sinto muito, mas Belintani teve a chance dele. E dizer agora que ele vai pensar em reformular, tarde demais. Eu sinto muito. Mas, assim, é hora de mudar. Marcelo Santana teve chance, Belintani teve a chance, e agora é hora de dar chance ao Lúcio. Fim de papo. Democracia serve para isso. Para a gente exercitar o novo. Para a gente não ter medo de mudar, porque a gente tem o poder de decidir. Então, não dá para você ficar passando vexame, rezando com o texto na mão, com meu filho, porque é na base da reza do milagre, esperando que o gol milagroso de Raudinei aconteça toda a partida, para poder você conseguir chegar em algo. Não! Bahia tem toda a condição de estar bem no Campeonato Brasileiro, pelo número de contratações que fez. Pelo número de contratações que fez ao longo desses anos, o Bahia tinha que ter plantel para ele olhar para o banco e escolher como é que ele ia jogar, como é que ele ia fazer. E também boas contratações, né, André? Porque o que a gente vê é o quê? Olha o gol que o Bahia toma ontem, gente. Elias andando em campo, Elias marcando totalmente errado. Rodriguinho, um jogador bom, mas que já veio numa situação de contusões. Esse Anderson Martins, o zagueiro, pelo amor de Deus, então lá. O que é que o Bahia contratou efetivamente? O Bahia trouxe um caminhão, como um amigo nosso costuma dizer, para o Sub-23, nessa gestão de Belintani, contratando um jogador para o Sub-20. O Bahia sempre foi, revelou, sempre teve essa máxima de revelar jogadores. O Bahia hoje não revela ninguém. A base do Bahia está esfacelada, muito mal gerida. A direção de futebol do Bahia não existe. A diretoria do Bahia não entende, efetivamente não entende futebol. Então, chegou a hora, sim, da gente mudar. Se a coisa não está dando certo, a gente precisa pensar no novo e aceitar o novo. E
está disposto a fazer essa mudança no dia 12 para o bem do Bahia, para o bem do que a gente ama. E, principalmente, o contraponto, volto a insistir, no Conselho Deliberativo. Não podemos ter 10 chapas com apenas 2 chapas. Acredito que o MUB, aí você pergunta hoje, na próxima live, é Abílio, se o MUB também não está com Belintani. Então, a princípio, só o Mais Bahia e o MUB, que é uma chapa de oposição. Imagina, então só tem uma chapa. Então, por favor, torcedores, por favor, sócios torcedores, vota na chapa 888. 88 é o nosso. Porque é o seguinte, a Abílio foi candidato de oposição ao próprio Guilherme Belintani em 2014. Não é isso? Não, 2017. Dezembro de 2017. Foi o triênio de 2018 a 2020. A Abílio foi um candidato da oposição. Então, mas eu soube que está apoiando Belintani. Então ferrou tudo, né? Porque só tem uma chapa. Só a chapa do Mais Bahia é realmente nascida como oposição. É a única. Se a gente for fazer um parâmetro, assim, julgando pelas 10 chapas escritas, a eleição já começa 900 a 100. Pois é. Imagine. Precisa ter o contraponto, Tilé. Imagine o Conselho se falou tanto das gestões anteriores, né, das gestões, não citar nome, das gestões nefastas, como costumavam dizer, mas foram, de certa forma, que nos deram os 2 títulos. Mas é isso que a gente precisa. A gente tem que parar de viver de 59 a 88. Entendeu? E temos que também parar de viver só de ações afirmativas. Vamos ter um olhar mais positivo para o futebol, com mais responsabilidade, saber contratar melhor, e para isso precisa ter pessoa que entenda de futebol. E isso a chapa 888 tem. Exatamente. Diga, André. Não, exatamente. A gente tem que buscar esse caminho agora. É a nossa luz. É esse caminho aí. Qual é a expectativa de vocês com relação a essa eleição? Vai ser, em primeiro lugar, vai ser uma eleição diferente das demais, porque vai ser voto online. Quer dizer, ninguém vai estar no local lá para votar presencialmente, né? Cada um vai votar de sua casa, de seu escritório, se estiver na empresa dia de sábado. Eu não gosto muito dessas coisas porque, vocês sabem, como foi o tablet, né? Vocês se lembram disso? Pois é. Uma eleição ganha por você e, infelizmente, o tablet, né? Resolveu passar a perna. E aí ganharam lá. Mas, infelizmente, eu não queria tocar nesse assunto aí, mas é melhor. Na verdade, quem estava lá e que participou das chapas sabe o que foi que aconteceu, né? Sim. Era um resultado para sair 5 horas da tarde, foi sair 7h30 da noite, com um bocado de manobra lá. Teve um cara que saiu, Emanuel Vieira, o grande EV, Emanuel Vieira. Saiu grande amigo. Uma foto fantástica de um funcionário da empresa de tablets saindo correndo ali na função com um tablet na mão, né? Com uma maquininha que computava os votos daquela sessão que ele estava trabalhando, né? Então, o que me preocupa, eu tenho falado sobre isso e tenho visto que todas as chapas, pelo menos todas as chapas que eu ouvi, foram, acho que abriu a 7ª chapa, né? Eu só deixei, na verdade, eu só deixei de ouvir uma chapa, que é a chapa de uma pessoa que eu gosto muito, que é Cássio Peixoto, que acho que é Bahia na Veia. Só deixei de ouvir, acho, né, que foi a única, porque as outras 2 eu jamais ouviria, porque faz parte daquela turma que gosta de praticar a criminalidade da injúria, da difamação, né? Enfim, eu não posso, depois de ter sido tão torpedeado, desculpe a falta de modéstia, uma pessoa direita, eu me julgo a pessoa direita, ser torpedeado daquele jeito por pessoas que nunca tinham passado por mim, nunca tinham me dado um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? E que fizeram um trabalho maciço em redes sociais, contra uma pessoa que eles sequer já tinham visto na vida. Então, não posso agora convidar umas pessoas desse tipo para vir aqui no meu espaçozinho de divulgação, para dar divulgação a quem me torpedeou, me tripudiou daquela forma, né? Então, 2 aí eu não ouviria nunca. Se a justiça determinasse que eu ouvisse, eu diria que no dia não ia ter live. Aqui, live é coisa pessoal, gente, né? Então, eu convido quem eu quiser e me entender. Então, o Cássio, realmente, eu não tive mais espaço. Hã?
Eu disse que eu te amo. Minha filha entrou e disse que me ama, eu também amo. Minha filha, Bahia, tricolor, também está com a gente. As mulheres participando aí bastante da live. Uhum. Mas, viu, então, até me fugiu de onde eu estava no raciocínio. Desculpa. Não, isso é bobagem. Não, sobre o que fizeram com você à época, né? À época, tá. Então, assim, então tem 3 dias que eu estou fazendo lives duplas, 2 lives por dia. Eu nunca tinha feito isso antes. Mas, assim, porque eu entendo que a imprensa esportiva hoje dá muito pouco espaço às coisas que devem ser discutidas. Eu não vi ninguém falar com alguém de chapa, por exemplo. Se está se tratando do segundo poder do clube, são 100 cadeiras, né? Então, eu abri esse espaço aqui justamente porque, praticando a democracia com a qual eu tentei participar do clube, eu quis ouvir o maior número possível de chapas para que cada um externasse o seu ponto de vista, as suas propostas, né, para o Conselho Deliberativo do clube. E é evidente que eu não iria dar espaço para quem me sacaneou o tempo inteiro, né? Isso aí não tem a menor dúvida. Sim, sim. Sim, adiantando um pouquinho o processo, que faltam poucos minutos para terminar. Qual é, sim, então eu estava perguntando qual é a expectativa de vocês com relação a essa eleição de voto online? Qual é a expectativa de vocês duas? Tomara que tudo funcione bem, viu? É isso. A gente tem aquele processo do tablet, né? A gente ficou meio. A gente já fica com o pé atrás. Atrás da orelha, né? Total, atrás das 2 orelhas. Mas o que é que a gente. Na minha expectativa é que os sócios possam efetivamente participar e votar. Sabemos que tem que ser online mesmo por causa da pandemia, nesse momento. Deram sorte até isso, né, menina? É isso. Até isso eles não para impedir que tivesse uma votação presencial. Mas o que é que a gente... O receio. Na Assembleia que teve, que foi voto online, na Assembleia do Bahia, tiveram 700 votos, Chile. Imagine, no universo de 22 mil sócios adimplentes. Então, a minha expectativa, pessoal, é que o sócio-torcedor, principalmente que esteja ouvindo a gente agora, realmente participe, realmente vote, exerça seu poder de voto e veja as propostas. O Lúcio tem excelentes propostas, principalmente para o futebol do Bahia, que é o nosso carro-chefe, para a divisão de base. E a Andréa vai decorrer mais sobre as propostas de Lúcio. E a gente entende e pede que a importância do sócio realmente entrar e votar. É isso que a minha expectativa é que tenha quórum, né? Porque imagine, 22 mil sócios adimplentes e não ter mil votos, imagine, um candidato ser eleito com um percentual muito baixo, é muito ruim isso. Isso não é democracia. Agora deve decorrer sobre as ideias. E agora, minha gente, o voto é de dentro de casa. Você pode entrar no seu notebook e tal. É possível que grande parte não vote, pelo amor de Deus. Aí seria uma falta de interesse muito grande. O voto online, a gente tem alguma desconfiança por trauma, vamos dizer assim, né? A gente passou por um trauma e a gente ficou. Mas, olhando, tentando olhar com alguma isenção, é uma coisa interessante porque ele possibilita uma ampla participação. O pessoal do interior que é sócio, que é torcedor, vai poder participar, vai poder eleger. Até fora do país, né? Gente que fora mora... Exatamente. Então, as pessoas que não estão aqui na cidade de Salvador especificamente, ou na região metropolitana, vão poder participar. E é importante que todo mundo participe, né? É o nosso momento de expressão, é o nosso momento de fazer valer a nossa força como sócio, né? E colocar lá quem a gente julga mais adequado para um cargo tão importante. E também para a função tão importante que é a função de conselheiro. Então, é uma ferramenta muito democrática e que a gente precisa fomentar mesmo, fazer com que todo mundo participe e vote. 700 e poucas pessoas numa Assembleia Geral é muito inexpressivo. E eu acho que é muito ruim para quem quer que se eleja, tanto para o Conselho Deliberativo como para a presidência, se eleger com um fórum tão reduzido. Quanto maior a participação, mais legitimidade você dá a quem está ganhando o pleito, né? Então, um beijo aqui, nosso querido Lúcio está entrando agora na live.
Um beijo, meu querido. Boa sorte para você sábado. Boa sorte, Lúcio. Tamo junto. Sábado é tudo novo. 38. Lúcio Rios. Sim, como eu terminei... E aí... Sim, pode falar, André. E aí, assim, a gente pede mesmo, fazendo aquele trabalho de formiguinha, falando com cada um que é sócio, que veja a sua senha, entre lá, pegue todo mundo, quem não recebeu o SMS ainda, entra lá no site, solicita o envio do SMS, troca a senha, para poder exercer o seu direito de voto no sábado. Isso é muito importante. É o fortalecimento da democracia do Esporte Clube Bahia. Foi muito difícil chegar lá. Foi muito difícil chegar nesse patamar. Então, vamos fazer valer. É isso mesmo. O Lúcio Rios está dizendo aí, forte abraço às guerreiras. E essas são guerreiras mesmo, viu, Lúcio? Eu posso falar de cadeira porque foram candidatas da nossa chapa em 2014, do Integridade Tricolor. E fizeram um belo trabalho no Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia. Mas como eu fazia lá na Metrópole FM, eu quero destinar esses últimos minutos da nossa live para pedir que as duas respondam a seguinte pergunta. Eu deixei de perguntar alguma coisa que vocês gostariam de ter falado e que não perguntei? Acho que não, Tilé. Sua condução é sempre perfeita, né? Você é muito bom no que faz, né? Porque todo mundo fala disso aí. Mas é verdade. Você já devia ter acreditado. Na verdade, são 40 anos, né? Você é formidável. A gente está aqui, eu estou aqui também junto agora para agradecer a oportunidade que você está dando mais uma vez a participação da mulher, que o intuito dessa live foi reforçar a participação feminina no Conselho Deliberativo do Bahia e na vida política do Bahia como um todo. Quem sabe, né? Vamos nos preparar para 2023, Rebeca e André, e chegar até mais além. Precisamos da participação efetiva feminina no Bahia e em toda a sociedade, mas principalmente no futebol. A gente tem espaço, a gente entende de futebol, a gente conhece de futebol, sim, e a mulher tem que estar sempre presente onde ela quiser estar, e ela pode estar. Obrigado, agradeço a você, agradeço a participação de todos, um beijo no coração de todos que participaram com a gente, que nos ouviram, e que o sócio torcedor possa votar e votar consciente. 88 é nosso, 888 também. Sábado estamos com vocês, estamos juntos. Agora a vez de André Cerqueira, que chegou a ser cogitada para vice-presidente da chapa, né? Chegou a ser cogitada. Antes de se escolher o nome de Fernando Passos. Então, me parece que ela não podia aceitar, não pôde aceitar em função de problemas profissionais, quer dizer, de suas funções hoje, né? Então ela não pôde aceitar a candidatura, mas ela foi convidada para ser vice-presidente da chapa de Lúcio Rios, né? Então, faço esse registro aqui por uma questão de justiça, ninguém está inventando nada, foi um fato que aconteceu realmente, né? E desejar que vocês sejam eleitas de novo, né? Para o novo Conselho Deliberativo do Bahia, porque eu acho que o Bahia só tem a ganhar com a participação de vocês duas. Está falando aqui uma pessoa que conhece bem as duas, o trabalho das duas, né? Então eu acho que eu posso, digamos assim, como diz meu amigo Marinho, assinar embaixo, né? Declarar e assinar embaixo. André, a sua despedida, André. Não, Tilé, você não deixou de perguntar nada, né? Eu acho que esse espaço é um espaço que já é por si só um espaço que diz muito. Então, para a gente é uma grande honra, né? Estar aqui, estar conversando com essa nação tricolor, estar falando com os nossos amigos. E o que eu tenho a dizer é que a gente precisa expressar toda a nossa indignação, toda a nossa insatisfação nas urnas. Não adianta a gente estar conversando com os amigos, comentando na hora do cafezinho no trabalho ou na hora do bate-papo pela internet, nos grupos de WhatsApp, que o time não foi bem, que o técnico isso, que Diego Serri aquilo. Não adianta só isso. A gente precisa expressar essa insatisfação na urna, que é o momento para isso. E nós temos
né, a opção chamada Lúcio Rios, número 88. É um candidato preparado, é um candidato que tem propostas, a gente tem lá o site, tanto do Grupo Mais Bahia, como do Agora é Lúcio 88, né? Vocês podem entrar lá, verificar as propostas, tudo muito bem elaborado, porque é um cara que tem experiência em gestão e que, né, faço aqui a ressalva, Tilé, fez questão de que a gente contribuísse, eu e Rebeca, contribuíssemos com ideias para a gestão do futebol, sim, e para a gestão administrativa. Então, já na proposta de gestão, tem o dedo das mulheres lá. Né? Então, já é uma coisa interessante, muito, muito interessante mesmo. E o momento é esse. Sábado está aí, vamos participar em massa, colocar nossa satisfação para fora e construir um Bahia melhor, muito melhor. Né? Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todo mundo que está nos ouvindo. Um beijo especial para essa pessoa maravilhosa que está aqui do meu lado, que é minha parceira de muito tempo, né? A gente se entende muito bem, a gente se completa, né? E graças a você, Tilemon, graças a você, essa parceria começou, porque foi no Integridade que a gente se encontrou, né? E foi no Integridade que a gente se fez amiga. E estamos juntas até hoje, não mais no Integridade, agora no Grupo Mais Bahia, mas seguindo juntas e construindo, torcendo, fazendo de tudo, nos doando para o nosso amado Bahia. Muito bem. Essa é uma eleição, eu acho que... Queria até ouvir a opinião de vocês aí, rapidinho no final. Acho que é uma eleição, talvez, a melhor de todas desse processo. Ver se vocês conseguem entender o meu raciocínio. Podem discordar, hein, gente? Pelo amor de Deus. Talvez seja mais interessante pelo seguinte, são dois candidatos. Eu, quando disputei em 2013, fomos três. Eu, Fernando Schmidt e Rui Cordeiro. Em 2014, foram 6 ou 7 candidatos. Teve até o preparador físico Nacional Menezes, o Binha de São Caetano e tal, mas foram 7 candidatos. Eu acho que essa é a melhor para o sócio se manifestar. Por quê? Existem aí claramente 2 opções. Quem está satisfeito com o que aí está, vota em Guilherme Belitani. Quem está insatisfeito com o que aí está, vota em Lúcio Rios. Para que melhor situação do que essa? Não é? Eu queria ter participado de uma eleição contra um candidato apenas. Mas não. E aí o que aconteceu? Se dividiu muitos votos da oposição na época. Né? Porque eram vários candidatos, em vez de se tentar uma união com uma chapa só, tal. O terceiro ou quarto colocado, o último colocado, teve a coragem de me fazer uma proposta de eu sair como vice dele. Quando eu tinha tido uma eleição muito maior do que a dele. Os caras querem assim, fazer acordos, mas só olham os interesses de cada um, sabe? Então, essa eleição é clara. Até meu querido amigo Luiz Brito, jornalista, que foi muitos anos da TV Bahia, repórter, ele é editor de esportes da Tribuna da Bahia hoje, ele me pediu que eu escrevesse um artigo sobre as eleições de sábado. Né? E eu fiz o artigo exatamente, a pergunta, o título é satisfeito ou insatisfeito? Se você está satisfeito, Guilherme Belitani. Se você está insatisfeito, Lúcio Rios. Não tem melhor situação do que essa. Ou é uma coisa ou é outra. Não tem um meio aí, não. Perfeito. Concordo totalmente. E eu acredito, diante disso que você está falando, que é bem claro, que a maioria da torcida do Bahia está insatisfeita. Aqui tem 2 insatisfeitas, né? Você também, eu, como torcedor do Bahia, tenho certeza que está insatisfeito. E a maioria do torcedor do Bahia que está nos ouvindo. O resto eu não discuto. Estamos insatisfeitos com o futebol. O Bahia é futebol. Uhum. Claro que tem coisas positivas. A gente está falando aqui especificamente do futebol. Não, a gente estava focando no futebol. E que o futebol do Bahia, nos últimos 7 anos, eu não falo nem só nos últimos 3, mas pegando os últimos 3 anos, totalmente abaixo da média. A insatisfação é grande, a insatisfação é geral, e essa insatisfação tem que ser refletida nas urnas. Por isso que eu tenho certeza que o sócio, que está nos ouvindo ou não, mas o sócio do Bahia, a maioria está insatisfeita e vai colocar isso nas urnas. Obrigado, queridas. Obrigada, meu querido. Obrigada, nós que agradecemos sempre a você. Beijão viu? nas 2, respeitosamente. Outro.